Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a aula de número 26 do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula, os blocos de dicas do amigo, o bloco 4. Além disso, você tem acesso a uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e várias listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular e na sequência a gente posta aí videoaulas com as resoluções comentadas das listas, os gabaritos já estão lá no site, enfim, para que você possa aí, a nossa ideia é que você possa aprender química aí de um jeito diferente e completo, tudo bem? Vamos então agora para a nossa continuidade do equilíbrio químico. Vamos falar hoje sobre as constantes de equilíbrio, ou seja, nós vamos aprender a calcular uma constante de equilíbrio, uma vez que dentro de um equilíbrio químico as concentrações de reagentes e produtos elas são constantes, ou seja, elas não variam mais. Uma vez que eu tenho números que são constantes, eu posso manipulá-los para calcular o que a gente vai chamar de constante do equilíbrio. Essa constante de equilíbrio ela vai nos trazer várias informações a respeito das reações químicas. Mas antes vamos desmembrar aqui uma reação qualquer. A gente vai trabalhar com a reação de obtenção da amônia, onde eu tenho nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso formando amônia. Essa é uma reação que entra em equilíbrio, ou seja, uma reação que ela é reversível. Ou seja, quando eu coloco num reator hidrogênio e nitrogênio, vai chegar um determinado ponto, vai chegar um determinado intervalo de tempo em que essa reação de formação de amônia e a reação de decomposição da amônia, elas vão atingir velocidades iguais. Quando a velocidade de formação e de decomposição da amônia são iguais, eu digo que essa reação entrou em equilíbrio químico. Para chegar na definição da constante do equilíbrio, eu vou pegar e desmembrar essa reação. Eu vou olhar para a reação aqui que está em laranja como sendo a nossa reação direta, que é o sentido da esquerda para a direita por convenção. Tudo bem? A gente vai adotar este sentido da esquerda para a direita como reação direta. E, evidentemente, da direita para a esquerda a gente vai adotar como reação inversa. Então, olha lá, reação direta. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Reação está balanceadinha, bonitinha. Reação inversa, olho para cá, ó. 2NH3 formando N2 mais 3H2. Lembra quando a gente fala em equilíbrio químico? A velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa? E essa velocidade é um conceito lá da cinética. Lembra que a gente aprendeu como é que calcula a velocidade de uma reação? Vamos dizer que essas reações sejam elementares, tudo bem? Para a gente poder chegar nessa fórmula da constante, a gente vai admitir que são reações elementares. Então, a velocidade da reação direta ela é igual a uma constante, eu vou chamar aqui constante da reação direta, tudo bem? Multiplicado pela concentração de N2, olha lá, multiplicado pela concentração de N2, como é uma reação elementar elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, multiplicado pela concentração de H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 3, tudo bem? Essa é a expressão para cálculo da velocidade da reação direta. A expressão para o cálculo da velocidade da reação inversa vai me gerar uma nova constante e lembrar que essas constantes aqui dependem exclusivamente da temperatura multiplicado pelo nosso reagente. Olha só quem que é o nosso reagente aqui, ó. É o NH3 elevado ao seu coeficiente, que é 2. Tudo bem? A gente agora tem duas expressões, só que elas são relacionáveis. Por que elas são relacionáveis? Porque quando a reação atinge equilíbrio, a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa. Então eu posso igualar isso aqui, concorda comigo? Vamos igualar então, ó. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai igualar, ó, igualando a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. O que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, o KD vezes N2 vezes H2 ao cubo, sendo igual ao nosso KI vezes concentração de NH3 ao quadrado.
Se você já sabe o que é equilíbrio, esse KI não é o iônico, tá? Esse KI é da reação inversa, tudo bem? Eu estou só demonstrando como a gente vai chegar na expressão para cálculo das velocidades. Pessoal, vocês estão percebendo que aqui eu tenho constante dos dois lados e eu tenho números, né? Números, concentrações dos dois lados. Vamos deixar tudo junto? Eu vou passar as constantes para o mesmo lado e as concentrações para o mesmo lado também. Então eu vou pegar esse KI, vou jogar para cá e vou pegar esse produto aqui e vou passar para cá dividindo. Olha só o que eu vou ter. Eu vou ter aqui, ó, KD sobre KI sendo igual ao NH3, ó, ao NH3 ao quadrado sobre N2 elevado à primeira vezes H2 elevado ao cubo. Pessoal, olha só que interessante. O produto ou a divisão de duas constantes vai me dar uma outra constante, tudo bem? E essa constante que a gente chega é aquela que a gente chama de constante de equilíbrio, ó. Constante de equilíbrio. Nesse caso aqui, essa constante de equilíbrio ela é em função das concentrações dos reagentes e produtos. A gente dá um nome para ela, a gente chama ela de Kc. Kc é quando a constante de equilíbrio é calculada em função das concentrações. E olha só que interessante, quem que é o NH3 quando eu olho de frente aqui para minha reação? Considerando aí o sentido da reação direta. Não é o meu produto? Então toda constante de equilíbrio na química, veja bem, eu vou repetir, não sei se você entendeu. Toda constante de equilíbrio na química, vou repetir de novo. Toda constante de equilíbrio na química, você vai calcular sempre da mesma forma. É alguma coisa relacionada aos produtos, isso sempre elevado aos coeficientes, dividido por alguma coisa relacionada aos reagentes, também elevado ao seu coeficiente. A gente costuma brincar para o aluno lembrar, né, para o aluno decorar isso aqui, que é sempre a ponte sobre o rio, produto sobre reagente, porque toda vez que você vai tentar atravessar um rio por uma ponte, a ponte tem que estar em cima, não tem? Ponte, P de produto, rio, R de reagente. Então toda constante na química vai ser produto em cima, reagente embaixo. Olha só, ao longo do nosso estudo a gente vai ver Kc, Kp, Ki, Ka, Kb, Kw, Kh e Kps. Olha só quanto K que a gente vai ver ao longo do nosso curso. E na aula de hoje eu vou apresentar formalmente para você Kc e Kp, e aqui está a demonstração de como a gente chega na expressão para o cálculo de equilíbrio, da constante de equilíbrio, tudo bem? Agora na próxima lousa a gente vai tratar de concentração de um lado e pressão de um outro, tudo bem? Eu vou dar uma licencinha aqui para que você possa pausar o vídeo e copiar a lousa, e a gente já volta com uma lousa nova. Fala galera, voltamos aqui com uma lousa nova, a gente vai trabalhar um pouquinho a ideia do Kc e do Kp. O que é o Kc? É a constante de equilíbrio em função das concentrações. Vai aparecer aqui pra gente esse conchetezinho, tudo bem? E o Kp é a constante de equilíbrio em função das pressões. Aqui a gente fala das pressões parciais e como que a gente vai representar com um parênteses aqui. Então a pressão da substância vai estar entre parênteses aqui, tudo bem? O que você tem que saber, gente? Que quando a gente falar em Kc, não, olha só, não entram espécies no estado sólido. Então, ou seja, não entram espécies sólidas. Pessoal, por que não vai entrar alguma coisa sólida? Porque o sólido, ele não varia de concentração. É só você imaginar um pouquinho. O que é concentração? Não é massa ou mol sobre volume? Imagina que eu tenho aqui uma barra, uma barra de um metal qualquer. Eu tenho aqui uma massa e ele ocupa um certo espaço, um certo volume, não é? Se eu diminuir a massa, eu não estou diminuindo o volume também? Ou seja, essa relação entre massa vai continuar a mesma. Portanto, um sólido tem concentração constante. Ora, se a concentração do negócio é constante, ela não tem que estar no cálculo, ela tem que estar lá do lado das constantes.
então também é uma constante, tudo bem? Então, como a concentração do sólido é constante, ela não vai entrar no cálculo do Kc. Professor, como assim ela não vai entrar? Eu vou dar um exemplo. Eu coloquei aqui uma reação genérica, ó, 2A, pode ser qualquer coisa, no estado gasoso, mais B no estado sólido, em equilíbrio, ou seja, formando e voltando, né, uma reação reversível, formando C no estado gasoso mais 2D no estado líquido. Tudo bem? Eu tenho essa reação aqui. Aí eu vou pedir para você determinar a expressão para o cálculo do Kc. O que você vai colocar aqui? Ó? Kc é igual, lembra que era concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes? Só que olha aqui, ó, espécie sólida não vai entrar. Apesar desse cara aqui participar da reação, tem toda, mas no cálculo da constante, você vai ignorar ele. Como então vai ficar a nossa expressão para o cálculo da constante? Ó, concentração de C elevado à primeira, porque o coeficiente aqui é 1, multiplicado, tudo bem, nunca é soma, gente, pelo amor de Deus, multiplicado pela concentração de D elevado ao quadrado, porque aqui o coeficiente é 2, dividido pela concentração de A elevado ao quadrado, porque aqui é 2. E a concentração de B, professor? Ela não vai entrar na expressão para o cálculo do equilíbrio. Então, olha lá, a constante de equilíbrio dessa reação a gente calcula dessa forma. Quando a concentração de C tiver constante, a concentração de D tiver constante, a concentração de A tiver constante, eu vou ter o que eu chamo aqui de Kc. Tudo bem? Se por um acaso eu tiver mais reagente do que produto, eu vou ter um Kc maior que 1, é aquela reação produto favorecida. Se a concentração de A for maior que a de C e D, eu vou ter então um Kc menor do que 1, uma reação reagente favorecida. Beleza? Tranquilo com a expressão? Muito fácil isso aqui, né, galera? Muito tranquilo. O exercício vai te dar os valores, né, as concentrações de D, concentração de A, concentração de C, e você faz o cálculo disso aqui. Lembrando que, como é um K que veio lá da cinética, isso aqui só varia com a temperatura, tudo bem? À medida que eu variar as concentrações, elas vão entrar em equilíbrio novamente numa outra situação, ou seja, com outros valores, de modo que essa conta aqui dê o mesmo resultado, beleza? E o Kp, professor, como é que a gente determina o Kp, que é em função das pressões? Galera, se é em função de pressão, isso aqui é mais fácil ainda, olha aqui, ó. Veja bem, ó, só entram no cálculo, só entram espécies, o quê? Gasosas. Ô, professor, então isso aqui é mais fácil. Sim, isso aqui é mais fácil. Só vai entrar espécie gasosa. Por quê? Sólidos e líquidos não tem variação de pressão, variação de volume em função da pressão consideráveis. Espécies sólidas têm. Então, quando eu quiser falar em Kp, que é em função das pressões parciais, só vai entrar espécie gasosa. Professor, quero ver um exemplo. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos calcular o Kp disso aqui. Primeira coisa, quer calcular o Kp decentemente? Isso aqui é gasoso? Entra. Isso aqui é gasoso? Não. Não entra. Isso aqui é gasoso? Entra. Isso aqui é gasoso? Não, não entra. Pronto. Fez isso aqui, agora você vai determinar, ó. Kp é igual. Lembra que é produto sobre reagente? Olha só o meu produto aqui, ó. Então aqui vai ser a pressão do C elevado à primeira, tudo bem? A pressão de C elevado à primeira, dividido pela pressão parcial do A elevado ao quadrado. Acabou. Já determinou. Você não vai precisar contar nem o B e nem o D, porque o B e o D não estão no estado gasoso. Na expressão da constante de equilíbrio em função das pressões, só entram espécies no estado gasoso. Beleza? Kc e Kp, para a mesma reação, eles têm aí expressões diferenciadas. Tudo bem? Beleza? Galera, com isso então a gente finaliza mais essa aula onde a gente falou um pouquinho sobre as constantes de equilíbrio. Nessa aula eu apresentei para vocês Kc e Kp. Professor, como que eu vou calcular isso? É evidente que nos exercícios eles vão te dar os valores, né? Tanto das pressões parciais de A e C,
como das concentrações de C, D e A, neste exemplo que eu coloquei aqui na lousa, tudo bem? Beleza? Então, para você calcular a parte numérica, ela é muito fácil, só você substituir valores. Na próxima aula, eu vou fazer uma relação entre Kp e Kc. Essa é uma aula bastante interessante, bastante importante que você preste atenção. Eu vou deduzir uma fórmula que aparece em alguns livros que parece uma fórmula de outro planeta, mas não é, uma fórmula bastante simples de entender, beleza? A gente vai usar os nossos conceitos lá do estudo dos gases. E na próxima aula, a gente vai trabalhar com um cálculo das constantes de equilíbrio, só que um cálculo um pouco diferenciado, e a gente vai fazer alguns exercícios para a gente poder praticar isso aí, beleza? Bom, pessoal, agora eu vou dar uma licencinha aqui para que você possa copiar tanto uma lousa como a outra. Você pode dar um pause aí e fazer as cópias, tudo bem? Eu espero que você entenda aí o que a gente colocou nas lousas, beleza? E com isso, galera, finalizamos mais uma aula aqui no nosso canal. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula, que você tenha entendido de onde surgem aí as ideias para cálculos de constante de equilíbrio em função de concentração e pressão. Se você gostou dessa aula, por favor, dê um joinha aí. Se você achou essa aula importante para você, ela pode ser importante para algum amigo seu, por favor, então compartilhe essas aulas nas suas redes sociais, divulgue, ajude a divulgação do nosso canal. O canal cresce, o professor fica muito contente. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, por favor, mande um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Nós estamos com e-mail novo, quimicadoamigo@gmail.com. Eu respondo o e-mail o mais rápido possível, também tento responder todos os comentários aqui do YouTube à medida do possível, e eu espero sinceramente que você volte aí para a próxima aula, onde a gente vai fazer uma relação entre Kc e Kp. A gente vai demonstrar para vocês uma fórmula que aparece em alguns livros, que parece uma fórmula de outro mundo, mas não é. A gente vai usar bastante conceitos lá das nossas aulas de gases, e na aula seguinte a gente vai aprender a fazer o cálculo da constante de equilíbrio. A gente vai trabalhar aí com alguns números, tudo bem? E essas duas próximas aulas, então, vão fazer parte aí de 12 aulas que a gente vai falar só sobre equilíbrio químico aqui no nosso canal, beleza? Eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, e o que eu tenho a dizer é beijo, tchau!